Oi, oi, amores da titia! Vamos para mais uma aula? Nessa aula nós vamos falar dos sólidos geométricos. Vamos lá. A gente tem que deixar bem claro que quadrado não é sólido geométrico. Isso é figura plana, ok? Figura plana. É fininho, só tem duas dimensões que são geralmente citadas. Então, presta atenção. Quadrado, triângulo, círculo, retângulo, nada disso é sólido geométrico. Isso é figura plana. Para ser sólido geométrico, eu preciso juntar várias dessas figuras. Ou, às vezes, nenhuma delas, como é o caso da esfera, tá? Então, vamos lá. Para ter ideia de sólido geométrico, você tem que pensar que é aquela figura que cabem coisas dentro dela, que tem um espaço para um volume dentro dela, ok? É como se fossem caixinhas de diferentes formatos, que cabem coisas dentro dela. É essa a ideia que a gente tem que ter de sólido geométrico, para diferenciar de figura plana. Figura plana é fininha, achatadinha. Não dá para você ficar enfiando coisas ali dentro dela, né? Grosseiramente falando, tá, gente? Então, vamos lá. Sólidos geométricos e figuras planas são coisas diferentes. Quadrado é uma coisa, é figura plana. Cubo, que é formado por vários quadrados, cubo já é um sólido geométrico. Percebeu a diferença? Então, o quadradinho é uma figura plana. Agora, o cubo, que é formado por vários quadradinhos, que na verdade são 6, ele é um sólido geométrico, ok? Cabem coisas em volume lá dentro, tá bom? Bom, vamos entender a classificação que se faz dos sólidos geométricos. Existe uma divisão importantíssima entre eles. A primeira, olha, eu divido os sólidos geométricos em duas partes, tá? Importantes, dois grupos importantes. O primeiro grupo eu chamo de corpos redondos. O que são esses corpos redondos? São aqueles sólidos que têm partes arredondadas, tipo o cilindro. Tipo, esse cilindro aqui tá oblíquo, né? O cone, que tem parte arredondada, o cone oblíquo. A esfera, todos esses eu chamo de corpos redondos. Então, eu tenho dois grandes grupos de sólidos geométricos. O primeiro, corpos redondos. E o segundo, poliedros, ok? São dois grandes grupos, corpos redondos e poliedros. Poliedros são aqueles sólidos formados por figuras que têm faces planas, como triângulo, quadrado, retângulo, losango, paralelogramo, pentágono, hexágono, octógono, eneágono, decágono, decágono, dodecágono e assim vai. Ok? Então, poliedros são sólidos geométricos que não tem nada de arredondado. Ok? Então, pega e guarda isso na cabecinha. Sólidos geométricos são divididos em dois grupos, um que tem parte arredondada e outro que não tem. O que tem parte arredondada, corpos redondos. O que não tem parte arredondada, poliedros. Tranquilo? Muito bom! Só que tem um detalhe importante. Os poliedros se dividem em outros grupos, que a gente agora vai tratar de dois deles, tá bom? Que são os prismas e as pirâmides, ok? Isso é muito, muito para caramba beça de montão de importante. Então, guardou na cabecinha? Os sólidos geométricos se dividem em dois grupões gigantes. Corpos redondos e corpos que não são redondos, que são os poliedros. Aí vai pegar esse grupo que é um pouquinho menor, que são dos poliedros, e vai subdividir em outros dois grupos importantes, prismas e pirâmides. Agora, o que a gente tem de característica de prisma e de pirâmide? Vamos lá. O cubo, por exemplo, é um prisma. E por que eu sei que o cubo é um prisma? Primeiro, porque a característica principal dos prismas tem duas bases iguais. Duas bases iguais, ok? Muito bem.
O cubo tem duas faces, né? Duas bases iguais, uma em cima e outra embaixo, tranquilo, que são quadrados. Outra característica importantérrima dos prismas. Tem as faces laterais quadrangulares. Quando eu falo quadrangulares, pode ser retângulo, pode ser quadrado. Na maioria das vezes é retângulo, tá? Mas falei que as faces laterais são quadrangulares. Então, tem faces laterais quadrangulares, ok? Quadrangulares, vai dar para escrever, vai. Ui, apertadinho. Então, essas, gente, são as duas características importantes dos prismas. Primeiro, tem duas bases. Segundo, as faces laterais ou vão ser retângulos ou vão ser quadrados. Tudo bem? Show! Agora, o que diferencia o prisma para pirâmide? Primeiro, pirâmide não tem duas bases, só tem uma. Então, só tem uma base. Começa por aí. Segundo, as faces laterais da pirâmide não são retângulos nem quadrados, são só triângulos. Então, as faces laterais são triangulares. Ok? Essa é a principal diferença dos dois. Então, eu tenho os poliedros, que se dividem em dois grupos, prismas e pirâmides. Os prismas são todos aqueles que têm duas bases iguais e as faces laterais ou são retângulos ou são quadrados. E já as pirâmides só têm uma base e as faces laterais vão ser triangulares. Tranquilo? Aqui nessas imagens a gente tem separadinho, olha, os poliedros e os corpos redondos, tá vendo? Aqui os poliedros, que são aquelas figuras que são formadas por faces planas, tá vendo? Por quadradinhos, retângulos, triângulos, tá vendo? Agora, já os corpos redondos sempre tem alguma parte arredondada, tá bom? Então, aqui tá bem separadinho. Uma outra coisa que dá pra gente perceber é a diferença de prisma para pirâmide. Observa bem. Esse aqui é um prisma. Olha, ele tem duas bases exatamente iguais e as faces laterais, pode observar, olha, as laterais são retângulos, olha, tá vendo? Essa lateral é retângulo, a outra do outro lado também. Observa esse outro prisma aqui, ó, o bloco retangular, que é um prisma retangular, um prisma quadrangular, né? A gente pode chamar, tem duas bases, ó, iguais, tá vendo? A de cima e a de baixo. E agora eu vou apagar a baguncinha para mostrar para vocês as faces laterais, olha. Todas as faces laterais são retângulos, ó. Aqui na frente é retângulo, aqui na lateral é retângulo, tá vendo? Então, nos prismas a gente tem as faces laterais quadrangulares, né? Podem ser quadradinhos, retangulinhos. E vai ter essa característica de ter as duas bases, tá bom? O cubo, mesma coisa, ó. Você vai observar uma base aqui, outra ali, faces laterais quadrangulares, tranquilo? O que diferencia muito em relação à pirâmide. Por quê? Observa a pirâmide. A gente só tem uma delas aqui, ó. Essa mocinha, ela só tem uma base. Uma. Não tem duas bases igual o prisma aqui, tá vendo? Olha a diferença, ó. Esse tem duas, viu? A pirâmide só tem uma base. Percebeu? Ótimo. Outra coisa que diferencia muito. A face lateral da pirâmide, olha, é triângulo. A face lateral do prisma é retângulo ou quadrado, né? Ó, tá vendo a diferença? Ok. Agora, aqui embaixo, fica bem claro que para ser corpo redondo, tem que ter partes arredondadas. Aqui, ó, a base do cone é um círculo, a base do cilindro é um círculo, a esfera que tem essa característica, tá vendo? Aí ela é composta por várias cunhas esféricas e por aí vai, tá bom? Cuidado que tem gente que confunde cone e pirâmide. Lembre sempre, olha, por mais que eles pareça que isso aqui é um triângulo no cone, isso aqui não é um triângulo não, tá? Isso é um setor circular, é um pedacinho assim, ó, arredondadinho, tipo um pedaço de fatia de pizza grandona, que quando você une essas duas partezinhas aqui, forma o chapéuzinho, tá bom? Então tem que ter cuidado com isso. Tem gente que acha que é um triângulo que tá ali compondo essa face do cone, e o que não é verdade,
tá? Tem que prestar atenção. Já na pirâmide, sim. A gente tem ali as faces triangulares, tá bem? Bom, gente, quando a gente está falando de vértices, faces e arestas, vamos lá. Tô fazendo um cubo aqui meio tortinho, mas para vocês terem uma ideia, tá? Quem é vértice? Vértice são esses pontinhos que vão unir as arestas. Tá vendo? Olha, esses pontinhos. Se a gente estivesse fazendo um sólido geométrico com jujuba e palitinho de dente, os vértices seriam as jujubas e os palitinhos de dente seriam as arestas. Então, biquinhos, pontinhos que unem as arestas, a gente chama de vértice. Arestas são essas linhas, são os contornos das figuras planas que estão compondo o sólido, ok? Então, ó, vou marcar de verdinho aqui. Essa linhazinha, ó, é aresta, essa é aresta, 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 aresta. Olha quantas, tá bom? Então, essas linhazinhas que estão contornando o sólido geométrico são chamadas de arestas, certo? Elas são os contornos dos lados, né, das figuras planas que estão compondo o sólido. Muito bem. E quem é o plano? Plano, na verdade, é essa parte da figura plana toda. Por isso que o nome é plano, né? É da figura plana. Aqui não é um quadrado que está compondo esse cubo. Então, esse quadrado é uma face do cubo. Aqui não tem um outro quadrado compondo, ó, aqui. Um outro quadrado compondo a face do cubo. Tá vendo a lateral do cubo? Então, a gente tem esse plano chamado de face. Fácil, né? Muito bem. Então, lá vamos nós. Vamos ver quantos vértices, quantas arestas e quantas faces tem cada um desses poliedros, certo? Vamos lá. O cubo já foi feito, agora vamos para a pirâmide de base quadrada ou de base quadrangular, tanto faz. Pirâmide, vamos ver quantos vértices ela tem. Se ela tem base quadrada, eu já sei que os vértices lá da base são 4. O quadrado tem 4 vértices, ok? Beleza, então já sei que tem 4 lá em cima, mais um aqui em cima. Então, você tem, 5 vértices. Eu coloquei lá no lugar das arestas. Muito bem. Vamos ver quantas faces ela tem. Bem, faces, eu já sei que tem uma embaixo, ok? É uma que é quadrada. Então, vamos raciocinar comigo. Se a de baixo é quadrada, significa que vão subir 4 triângulos, um para cada ladinho desse quadrado da base, certo? Então, eu tenho uma face embaixo e eu tenho 4 faces aqui em cima, ó, ok? Então, eu tenho uma embaixo e 4 aqui em cima, o que significa que eu tenho 5 faces. Beleza. Então, aqui, 5 faces. E quantas arestas? Já sei que eu tenho 4 arestas embaixo. Então, eu preciso ter mais 4 arestas na lateral, que são as arestas dos triângulos, ok? 4 mais 4, 8. Então, eu tenho 8 arestas no total. Agora, no bloco retangular, ou prisma quadrangular, prisma retangular, que ele é um prisma, a gente está percebendo, né? Pode receber nomes diferentes, mas é um prisma. Então, quantas faces ele tem? Já sei que ele tem 2 bases, então ele tem 2 faces. Muito bom. Beleza. Agora, eu vou pensar nas faces laterais. Se ele tem base quadrada, significa que eu tenho que ter 4 retângulos na lateral, né? Então, eu tenho que ter 4 faces na lateral, mais as 2 bases, 6 faces no total. E agora, quantos vértices? Molezinha, quando é prisma é muito fácil. Por quê? Você pensa, tem quantos vértices aqui nessa base? Já que é um quadrado, tem 4. Então, vai ter que ter 4 lá em cima também. Acabou. 4 mais 4, 8. Muito, muito fácil. Quando é prisma, é muito fácil. Olha o de uma base e duplica. Pronto. E a quantidade de arestas. Quantidade de arestas, muito fácil. Você olha para a base, uma base, já sabe que a outra base tem a mesma quantidade de arestas e vê quantas você precisa na lateral. Então, vamos lá. Vamos mexer aqui agora nas arestas. Ó,
Lá vai, hein? Na base tem 1, 2, 3, 4, porque é um quadrado. Se tem 4 aqui, vão ter 4 aqui em cima. 1, 2, 3, 4 também. E quantas na lateral? 1, 2, 3, 4. Ah, então 4 mais 4 mais 4, ou 4 vezes 3, 12 arestas. Muito fácil, né? No prisma triangular, mesmo esquema para pensar. Eu pego aqui ele quer saber faces. 2 faces na base, beleza? Uma base e outra. E eu tenho um triângulo na base. Se é triângulo na base, significa que eu tenho 3 retângulos na lateral para subir o meu prisma, ok? Então, eu tenho 3 faces laterais e 2 bases. 3 mais 2, 5. Opa, olha onde o meu 5 foi parar, gente. 5. Muito bem. Quantos vértices? Molezinha, prisma é muito fácil. Quantos vértices aqui embaixo? 3, porque é triângulo, então tem mais 3 em cima. 6 vértices. Arestas. Arestas também muito fácil. Tenho 3 arestas aqui embaixo. 1, 2, 3. Ó, 3 aqui embaixo. Vou ter 3 em cima e vou ter 3 na lateral. Então, eu tenho 3, 6, 9. Fácil, fácil, fácil. Outra agora. Agora é uma pirâmide. Pirâmide eu tenho quantas faces? Aqui é uma pirâmide de base triangular. Se ela é triangular, significa que eu tenho 3 triângulos na lateral para fechar a minha pirâmide. Então, eu tenho 3 triângulos na lateral, 3 faces laterais e uma na base. Então, são 4 faces. E tem uma característica muito legal, né? Porque a quantidade de faces é igualzinha à de vértices. Então, ó, vamos pensar. Eu tenho 3 vértices aqui na base, que é do triângulo, mais umzinho aqui em cima para fechar a minha pirâmide. Então, eu tenho 4 vértices. 4 faces, 4 vértices. 5 faces, 5 vértices. 9 faces, 9 vértices. É assim com a pirâmide, tá? Já as arestas, eu vou contar as arestas da base. Aí aqui eu tenho quantas, já que é um triângulo? 1, 2, 3. E aí eu vou precisar de quantas na lateral? 3 também. 1, 2, 3. 3 mais 3, 6. Fácil, né, gente? Agora, nós vamos falar de uma outra parte importantíssima a respeito dos sólidos geométricos. A planificação de cada um deles. O que significa planificação? É como se você fosse pegar cada face, abrir e montar um quebra-cabeça depois de novo, para que você chegasse novamente ao formato do sólido, ok? Então, é como se você rasgasse um pedacinho e fosse abrindo, 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 abrindo o sólido. Vocês têm isso em uma animação que eu vou colocar aqui no vídeo para vocês observarem, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem, olha, na letra A planificação de um sólido, que é um desses que estão aqui em cima, ó, um desses, ok? Ou é o prisma de base triangular, ou é o prisma de base retangular, ou é o prisma de base hexagonal ou pentagonal? Pentagonal, ou é o prisma de base hexagonal. Primeiro, eu já sei que todos eles são prismas. Por quê? Porque todos eles têm 2 bases iguais e têm faces laterais retangulares ou quadradas, ok? Uma outra coisa importante e legal da gente lembrar. Toda vez que a gente fala de pentagonal, vem de penta, né? Que lembram 5 lados, 5 faces. E hexa vem de 6. Então, hexagonal ou hexagonal, hexágono, são 6 faces, né? Ou 6 lados que tem essa figura, tá bom? Bem, vamos lá. Então, eu já sei que na letra A eu tenho um prisma de base retangular, certo? Então, eu só vou colocar retangular, porque todo mundo já sabe que aqui, nesse exercício, só tem prisma. E é para a gente relacionar com os que estão lá em cima. Na letra B, eu posso observar, olha, que a base é um hexágono. Então, é um prisma de base hexagonal. Aqui eu vou observar que a base, uma delas, é um pentágono. Então, é um prisma de base pentagonal. O nome do prisma é de acordo com a base, tá? Aqui a base é o quê? Um triângulo. Então, prisma de base triangular.
certo? É sempre assim. Eu olho para a base do prisma para dar o nome dele. É um nome grandinho, mas tem que escrever, tá bom? Olha aqui o nome de cada um deles, ó. Prisma de base triangular, prisma de base quadrada ou retangular, né? Depende do que você queira. Prisma. Olha só, tudo prisma, ó, tá bom? Depende do que a gente tem ali na figura. Da posição em que ela tá também, tá? Fácil, né? Aqui a gente já tem a planificação das pirâmides. Lembra que quando a gente vai planificar a pirâmide, a gente fica com faces, olha, observa, são vários triângulos, ó, que estão compondo cada um dos lados da figura da base. Aqui é um pentágono, então eu tenho que ter 5 triângulos para fechar essa pirâmide, ok? Beleza, então eu já sei que ela é uma pirâmide de base pentagonal. Pirâmide de base pentagonal é essa. Pirâmide, aqui eu tenho quem na base? Um hexágono, certo? Então, eu já sei que aqui a minha... Nossa, mas o meu hexágono aqui ficou horroroso, não? Ó, vamos lá, vamos ajeitar esse hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha base aqui é um hexágono e aí eu tenho que ligar com uma pirâmide de base hexagonal. Aqui a minha base é um triângulo e aí eu vou ligar com a minha pirâmide de base triangular. E aqui, olha, a base é um quadrado. Observa que todas as outras faces são triângulos, então já é pirâmide. Aqui é um quadrado na base, então a pirâmide de base quadrangular. Só ligar a figura, o sólido, a sua planificação. O que é planificar? É ele deixar de estar assim cheinho, cabendo coisa lá dentro para ficar plano, fininho, todo aberto, todas as figuras planas abertas, planificadas, todas num plano só, tá bom? É como se estivessem todas sobre a mesa esticadinhas, tá? Aí aqui tá falando as peças do grupo B na atividade 1 lembram pirâmides, atividades que a gente já fez. Uma das características das pirâmides é que elas possuem uma única base e todas as faces laterais são triangulares. A classificação de uma pirâmide depende do nome do polígono da base, certo? Então, se a base tiver, olha, um quadrado, eu vou dizer que a pirâmide de base quadrangular, quadrada, pronto. Se a base da minha pirâmide, olha, for um pentágono, eu vou dizer que é pirâmide de base pentagonal, ok? Então, tanto o nome que eu dou para o prisma quanto o nome que eu dou para a pirâmide depende da figura do polígono que está na base,